E na estreia do América na Série B do Campeonato Brasileiro, a realidade já bateu a nossa porta aí, né? Com o América tomando um 3-1 para o Goiás. E mais até do que tomando esse 3-1, com falhas grotescas e eu diria que inesquecíveis para o torcedor americano. Esse é o tipo de lance que daqui a 5, 10, 20 anos a gente vai estar lembrando, né? Que foi o pênalti cometido pelo Emerson, um vacilo tremendo, uma falta de atenção, uma desconcentração inexplicável e inaceitável para um campeonato de um nível de Série B do Campeonato Brasileiro, que é um dos países mais importantes dentro desse esporte. Então teve muita coisa inacreditável, alguns erros muito impactantes e um América também muito inoperante no segundo tempo, em que praticamente jogou com um a mais aquele período inteiro. Tem muita coisa para a gente tirar de conclusão dali, e é sobre isso e outras coisas. Quero, inclusive, ampliar um pouquinho a visão nesse vídeo. O vídeo não é apenas sobre esse jogo contra o Goiás, muito pelo contrário, é sobre a fase do América nesses dois jogos. Vamos pegar os 3 últimos jogos aí, né? Os 2 pela Copa do Brasil, contra o Tirol e contra o Barra, e esse jogo agora da estreia contra o Goiás. E sim, eu estou bastante preocupado. Alguns americanos estão ainda entendendo que isso é uma oscilação normal, enxergaram nesse jogo contra o Goiás uma derrota razoavelmente normal e como resultado, sim, perder para o Goiás lá não é nenhum absurdo, mas tem me preocupado a queda de rendimento. O tanto que esse time tem perdido rendimento aí nos últimos jogos, e diria que não só nos últimos jogos. Eu acho que de 2025 para 2026, pegando o período de 2025 com o Valentim, a gente tem uma queda de rendimento. E isso não poderia acontecer. Se em 2025 o Alberto Valentim herdou uma equipe completamente desorganizada, esfarelada, e ele conseguiu fazer um bom trabalho, o que todo mundo esperava é que em 2026 evoluções acontecessem, né? É assim que se espera. Quando alguém começa a fazer algo novo, espera-se que no início, se você que está aí me acompanhando, começa em um emprego novo, mesmo que seja uma atividade em que você é acostumado a fazer, a sua profissão, mas se você começa em um emprego novo, o que se espera naquele inicinho? Que o seu rendimento não seja a pleno vapor, que você vai se adaptar, vai se acostumar, vai aprender várias coisas que podem funcionar diferente naquele novo ambiente de trabalho, por mais que você conheça a profissão. Mas espera-se que os primeiros meses, o primeiro, o segundo, o terceiro, sejam períodos de adaptação, onde as falhas são muito mais toleráveis, onde o desempenho não tão bom assim seja tolerável. É isso que se espera. Depois de 5, 6 meses, o que o seu chefe vai esperar, o que quem acompanha o seu trabalho vai esperar, é um desempenho superior. É uma escadinha em termos de desempenho. É uma melhoria contínua. E nós, como torcedores, que no fim das contas é quem banca o futebol, é o cliente, entre várias aspas, do futebol, a gente também espera que quem está no comando tenha essa evolução contínua. E aí eu esperava isso bastante do trabalho do Valentim e acho que o 2026 até agora, não sei se decepcionante é uma palavra pesada, mas essa evolução de desempenho não veio. O América teve bons jogos, principalmente nos clássicos no Mineiro, e diria mais, nos clássicos contra o Atlético, né? Nos 3 clássicos em que o América foi competitivo, contra uma equipe muito mais cara, mas que não vivia uma boa fase e que continua não vivendo. Mas o América, sim, conseguiu ser competitivo e tem muito mérito nisso. Porém, ali eram jogos em características que, por incrível que pareça, favoreciam o América do Valentim. Porque o Atlético, mesmo sendo
muito superior ao Tirol, obviamente, ao Barra, obviamente, e também ao Goiás, o Atlético claramente ia tentar propor o jogo, o Atlético claramente ia dar mais espaço ao América para tentar construir alguma coisa, e esse é o tipo de jogo em que o Valentim se encaixa melhor. Aí quando veio o Tirol, quando veio o Barra, em que o América tinha que propor, o América tinha que ser dono do jogo, aí a gente viu que a coisa fica feia. E não só nesses dois jogos, né? Em alguns do Campeonato Mineiro também. E aí veio o Goiás. E o que se esperava? Que o Goiás tomasse a iniciativa do jogo durante os 90 minutos. Só que isso nem foi necessário. Porque o Goiás abre o jogo, abre o placar com 5 minutos. A partir dali o Goiás não precisa mais sufocar o América. E é o América que precisa passar a ter mais iniciativa no jogo. E é aí onde está o nosso grande problema. E logo depois o Emerson ainda dá aquela pataquada e entrega o segundo gol para o Goiás. A partir dali, o Goiás se fechou e ficou tão confortável para o Goiás que em determinado momento ficou muito claro que o Goiás percebeu que não precisava ficar retraído o tempo inteiro. E aí o pouquinho que o Goiás se soltou já foi o suficiente para encontrar o terceiro gol. E lá no final, a gente teve o gol do Mastriani, que por sinal é um dos tópicos que eu quero falar aqui nesse vídeo. Que bom que o América trouxe, que bom que o Mastriani vai nos entregar mais gols do que qualquer outro atacante do elenco entregaria. Então, de fato, o que o América contratou ao contratar o Mastriani, o América contratou gols. Fica muito claro que aquele tipo de gol que ele fez ali contra o Goiás, ele vai fazer. Então, o América vai ter uma quantidade de gols maior tendo o Mastriani no elenco do que teria se o Mastriani não viesse. Isso é claro, isso é óbvio, porque ele é um finalizador muito mais eficiente do que quem estava jogando como titular anteriormente. Porém, e eu disse aqui no vídeo em que eu falei da contratação do Mastriani, ele não vai por si só resolver o problema do ataque. Porque ele é a ponta do iceberg, ele é o cara para finalizar. E o jogo de ontem ficou muito claro isso, né? A bola que sobrou em condição, o Mastriani fez. Mas ele pouco participou do jogo. E ele pouco participou não é por culpa dele. É porque mesmo com um a mais, o América é completamente ineficiente quando passa do meio de campo. E aí eu volto no Valentim. E não é pegação no pé. Mas ele teve a oportunidade de montar o elenco com peças que ele indicou, várias delas. Tá certo, e eu também já deixei isso muito claro, e eu gosto de ser justo nessa análise. É óbvio que se o América tivesse muito mais dinheiro, o Valentim ia indicar outros caras. Então ele participou dessa montagem com um limite financeiro muito baixo. Porém, ele participou. E esperava-se que esse ataque fosse chegar agora em março tendo mais ideias de jogo. Esperava-se que quando o América pegasse o Tirol, o América conseguisse ser um pouco mais fértil no seu jogo ofensivo. Contra o Barra, que aliás foi o campeão catarinense, mas no jogo contra o América é uma equipe muito frágil. Contra o Barra, que também deixou o América jogar, esperava-se que o América fosse ser mais produtivo ofensivamente. Então tá muito claro que existe o problema técnico de um elenco que não tem talvez as peças certas, mas também existe um claro problema de preparação. Tática, técnica, física, mental. Esse time com a bola no pé, ele precisa ser mais eficiente do que está sendo nesses últimos jogos. E não é muito difícil, porque não está sendo nada eficiente. Absolutamente nada. Erros de desatenção, principalmente defensivamente. Aquilo que a gente ainda tem como trunfo, né, que é uma defesa
que parece ser sólida, precisa tomar cuidado para que isso também não se esfarele. Precisa tomar cuidado. Falta de perspectiva dessa melhora ofensiva, por mais que tenha chegado o Mastriani, e repito, por razões óbvias, o Mastriani traz uma melhoria muito clara no quesito finalização, mas tirando isso, tirando esse elemento novo, a gente não vê nenhuma outra evolução acontecendo ofensivamente. E o Mastriani sozinho, repito, não vai resolver. É hora para mim de uma cobrança interna forte em cima do Valentim. Para mim não é hora de demissão. O que ele fez no ano passado e o que ainda existe de perspectiva de fazer, e principalmente a situação financeira do clube, né? Uma demissão significa ou uma multa contratual para pagar, ou pagar os salários até o final do contrato. Não sei como foi costurado esse contrato, mas implica em perda financeira. E uma demissão também quebra um trabalho no meio. Não acho que é hora disso, mas acho que é hora de uma cobrança interna bem forte. Olho no olho. Reuniões pesadas. Porque a evolução não está acontecendo, ela precisa acontecer. Precisa acontecer. Um início ruim em uma Série B, a primeira partida já foi. A próxima é contra o Botafogo de Ribeirão Preto dentro de casa. Dentro de casa, entre aspas, o jogo vai ser na Arena MRV. E o Botafogo acabou de meter 4 no Fortaleza. Então não vai ser jogo fácil. A gente sabe, a gente já aprendeu ao longo dos últimos anos o quanto que essas primeiras 3, 4, 5 rodadas, elas podem ser definidoras para qual que vai ser o rumo da equipe na Série B. É muito difícil uma equipe que começa mal nos primeiros 4, 5 jogos se recuperar a ponto de ser campeão, se recuperar a ponto de conseguir o acesso. Então, essa atenção precisa ser redobrada nesses primeiros jogos. E o que a gente viu foi um jogador cometendo pênalti pegando a bola dentro da área. Precisa resolver isso. Copa Sul-Sudeste. Eu queria fazer um vídeo específico sobre isso, mas vou trazer aqui esse assunto. Na minha visão, é um ponto polêmico. Por quê? O América é um clube carente de títulos. A gente não comemora título todo dia. E todo título é título. Eu defendo isso muito aqui. Campeonato Mineiro é Copa do Mundo. Todo título importa. Porém, de verdade, o meu receio em relação a uma campanha igual ao do ano passado, uma campanha de desespero para fugir de uma Série C, o meu receio em relação a isso me faz pensar que talvez a melhor opção seja realmente poupar e quase que abandonar a Copa Sul-Sudeste. É a primeira edição, a gente ainda vai entender bem como que isso funciona, mas fato é que colocar o time titular ou o time principal, aquilo que se acredita ser o time titular, nas duas frentes, tende a não ser bom fisicamente. Queria muito o título. Quero demais. Porém, acho que o mais inteligente a se fazer, uma queda para a Série C, e aí eu sei que eu estou falando isso na primeira rodada, tá? Eu não acredito que isso vá acontecer, mas eu acredito que o melhor seja colocar o que a gente tem de melhor na Série B, porque o que a gente tem de melhor é a continha do chá, talvez. Então, Copa Sul-Sudeste, o América já anunciou que vai usar elenco alternativo nessa competição. E eu penso que pelo que a gente tende a sofrer com a equipe principal na Série B, é provavelmente o melhor e o mais prudente a se fazer. A nós, torcedores, é apoiar nos jogos, principalmente dentro de casa, mas cobrar. Cobrar para que a gente não passe o sufoco do ano passado. Repito, uma queda para a Série B, para a Série C, perdão, ela seria um duríssimo golpe em relação à situação financeira que já é muito ruim. Acredito que o Valentim possa dar a volta por cima? Acredito. Ano passado ele pegou um clube que estava muito mais esfarelado
em termos de desempenho dentro de campo do que agora. Então ele tem sim total condição. Mas até agora, eu diria que o trabalho dele em 2026, final de março em 2026, o trabalho é ruim. As evoluções que precisariam acontecer, aquele degrau por degrau que eu falei lá no início do vídeo, a melhoria contínua do América dentro de campo sob o comando do Valentim, essa melhoria não aconteceu. Muito pelo contrário. Eu vejo uma regressão nesse trabalho acontecendo. Precisa melhorar bastante. Vamos ver o que o América é capaz aí nessas próximas rodadas. Gostou? Compartilha com os amigos americanos, manda para mais gente, manda nos grupos de WhatsApp, coloca aí nas suas redes sociais e ajude o torcedor americano que produz conteúdo. A gente produz para você que está aí do outro lado. Então, um simples curtir, um compartilhar, comente aqui embaixo se você também tem receios que o América possa ter uma campanha parecida com o ano passado, ou se não, se esses 3 desempenhos ruins seguidos aí tá dentro da oscilação normal. Me fale aí a sua opinião aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.